ser o centro, eu quero ser o instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilhar na minha vida e é você, Deus. Derrama a sua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Eu não quero ser o centro, eu quero ser o instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilhar na minha vida e é você, Deus. Derrama a sua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Para você, que você seja bem-vindo. Nós estamos aqui hoje iniciando mais um culto de jovens do grupo Defensores da Fé, e nós estamos aqui para adorar e para dizer o quanto Ele é santo. Nesse momento que nós vamos estar ministrando louvor, eu quero convidar você, se você ainda não está nesse clima aí na sua casa, no seu trabalho, onde você está ouvindo esse culto, que você pare tudo o que você está fazendo agora e que você reserve esses próximos minutos para que você possa estar adorando a Deus, adorando com o seu pensar, com o seu falar, com a sua voz, com o seu cantar. E nesse momento, eu gostaria de estar lendo com vocês ali em Êxodo, capítulo 3 e o versículo 4 e o 5. Diz o seguinte: vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tira as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Amém? Queridos, o momento que nós estamos é um momento que nós temos que parar e orar para Deus.
e entender o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Porque nós estávamos num barulho muito grande. E Deus fez com que o mundo se silenciasse. E que a gente entendesse o que Deus tem para as nossas vidas. E hoje, eu sei que Deus quer fazer um sobrenatural nas nossas vidas. Tanto aqui onde nós estamos e aí onde você está vendo este culto. E Ele quer dizer para nós: ei, para tudo que você está fazendo. Para aí onde você está. Para o seu trabalho. Para a sua rotina. Para tudo o que... todo esse som, todo esse barulho, todas essas notificações. Para tudo. Porque agora Deus quer falar conosco e Ele quer nos dizer que quando nós chamamos a presença de Deus, quando nós adoramos Ele genuinamente, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, Ele quer nos dizer hoje que o lugar que nós estamos, onde Deus chega, é um lugar santo. Amém? Que você possa viver neste lugar santo neste momento. Agora, eu gostaria de estar orando. Vamos fechar os nossos olhos, baixar nossa cabeça, nos estar na presença de Deus. Pai, Senhor, Tu conheces os nossos corações. Tu conheces o mais profundo do nosso ser. Deus, Tu conheces o oculto dos nossos corações. Pai, eu peço que o Senhor venha com a Sua misericórdia sobre as nossas vidas. Oh Deus, o Senhor conhece estas vidas que estão vendo este culto, Pai. O Senhor sabe a necessidade, Deus. Eu não conheço os corações, mas eu creio num Deus que conhece todas as coisas. Pai, eu creio num Deus que veio, Senhor, para nos dizer que nós estamos num lugar santo, porque o Senhor habita aqui. O Senhor habita em nosso meio. O Senhor habita nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso trabalho. E eu creio, Pai, nós estamos aqui para testificar, Deus, através deste culto, que o Senhor faz-se presente. E nós estamos em um lugar santo onde o Senhor está. Pai, alcança estas vidas, Deus. Pai, que possamos ser ferramenta nas Suas mãos. Senhor, que o Senhor possa usar-nos aqui, Deus, no Teu altar, para alcançar e para falar o que o Senhor quer falar. É o que nós te pedimos, Senhor, nos direciona neste momento. Amém. Agora nós estaremos ministrando um louvor que ele chama Abraça-me. E é isso que Deus quer fazer conosco. Todas aquelas vezes que nós achamos que nós não temos força. Todas as vezes que nós achamos que nós estamos muito fracos. Quando nós achamos que a pandemia virou gigante, Deus quer nos dizer que Ele vem para nos abraçar. Amém? Ensina-me a sentir Teu coração. Jesus, quero ouvir Teu respirar. Tirar Teu fôlego com minha fé e Te adorar. Jesus, Tu és o pão que me alimenta, o Verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com Teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me.
nós te damos, Deus, porque nós sabemos que Tu és um Deus onipresente. O Senhor está aqui, o Senhor está aí onde você está vendo este culto. Para finalizarmos o louvor, nós estaremos louvando aqui. O nome do louvor é Osana, da Gabriela Rocha. Que você possa fazer mais este momento de adoração a Deus, para que depois possamos receber a palavra que vai alimentar a nossa alma. Amém? Entra tudo aqui, é teu, a casa
nós ouvimos há muito tempo que Jesus está às portas, que Ele está voltando. E nós sabemos que o noivo está vindo buscar a sua igreja. Pai, nós cremos, Senhor, que o Senhor está vindo, Senhor. Pai, nós cremos que nós vamos morar contigo, Deus. Oh, Pai, em um lugar especial que o Senhor tem preparado para nós. Oh, Deus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque o Senhor faz presente. Nós te agradecemos porque o teu amor por nós é infinito, porque é o amor maior do mundo. Senhor, nós te pedimos, venha direcionar as nossas vidas. Que o Senhor esteja na direção deste culto, desta palavra que será ministrada. Oh, Pai, graças nós te damos. Neste momento agora, a Fernanda vai estar ministrando a palavra. Que nós possamos ser cheios da palavra. Que Deus possa acrescentar a nossa fé através deste culto. Amém? Olá, tudo bem? Seja bem-vinda a mais uma ministração da palavra. Hoje estamos no capítulo 38 do nosso livro, Manual do Discípulo. E o tema de hoje é controle sua língua. Como que nós... O que será que nós estamos falando? Como nós estamos falando as coisas, né? Então vamos orar antes para iniciar, para que Deus esteja conosco nesse momento. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por mais esse momento, Senhor, na Tua presença, por essa oportunidade, Senhor, de Te louvar e Te adorar e também de ministrar a Sua palavra, Deus. Senhor, que aqueles que estão ouvindo, Deus, esse vídeo, o dia que for, Senhor, sejam abençoados, Senhor, com a Tua palavra que o Senhor quer dizer conosco hoje, Deus. Teus ensinamentos, a Tua palavra, Senhor, é viva, é pura e é eficaz, Senhor. Senhor, estamos abertos a ouvir a Tua voz. Estamos abertos para que o Senhor transforme o nosso ser e nos torne pessoas cada vez melhores, Senhor. Jesus, no Teu nome santo e poderoso eu oro, Deus. Amém. Então vamos lá. Bom, nós estamos cansados de ouvir aquele versículo lá que está em Mateus 12:34, que diz assim: pois a boca fala do que o coração está cheio. A gente já ouviu isso muitas vezes, né? E é exatamente isso. E aí basta você ouvir o jeito que a pessoa está falando, o modo como ela diz as coisas, né? Não só o assunto, mas também as palavras que ela usa, para saber como que está a vida espiritual dela, né? Porque Deus, Jesus é o nosso exemplo, é o nosso modelo de pessoa a ser imitado. Então, Jesus não foi nem um pouco agressivo, desagradável, duro. Às vezes sim, talvez, mas de uma maneira que fosse para edificar, né? Mas como ele era Deus, ele é e era Deus naquele momento, como homem, ele sempre foi agradável, sempre foi bondoso no jeito de falar, não disse coisas torpes. Então, Jesus é o nosso objetivo, nosso foco. Então, vamos aprender um pouco hoje sobre como controlar nossa língua, como o próprio tema diz, mas o que devemos ter na nossa fala para que ela seja a fala de um discípulo de Jesus. E o texto base, ele está lá em Tiago, no capítulo 3, nos versos 1 ao 12. Então diz assim: o título da minha Bíblia para esse texto tá assim: a importância de controlar a língua. Então eu falo assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros.
Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. Assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar a água doce de uma fonte salgada. Amém. Então, é uma palavra bem dura, né? Que já a gente acha que a nossa fala, ela não tem poder, né? Não, são só palavras ditas. Mas, dependendo da palavra que você diz, pode causar tanto um efeito positivo ou um efeito negativo, como diz a palavra. Então, na Bíblia, pelo que eu pesquisei, todas as passagens que se fala sobre a língua, sobre a fala, sobre a nossa fala, são extremamente duras. Então, aí a gente já começa a entender como Deus vê a nossa fala, o que ele enxerga sobre o que nós fazemos ou não com a nossa fala. E aí, eu quero fazer um contexto. Quem escreveu essa carta, logicamente, foi Tiago, né? E esse Tiago era o irmão de Jesus. Enquanto Jesus estava aqui na Terra, né, como homem, Tiago e os outros irmãos dele não acreditavam nele como Cristo, como Salvador. Eles ainda não acreditavam. Mas Tiago, depois que Jesus morreu lá na cruz e ressuscitou, ele começou a crer em Cristo. Então, só depois que ele morreu e tudo mais, o próprio irmão começou a crer nele. Então, a gente pode ver aí que não é assim tão simples, né? Jesus não foi assim tão aceito até pela família, né? Mas Tiago, ele foi um grande líder da igreja em Jerusalém depois que Jesus morreu e ressuscitou. E também ele foi vamos dizer assim, foi o pós-Pedro. Pedro começou a evangelizar em toda a região e Tiago foi o que ficou em Jerusalém, era o líder da igreja de Jerusalém. E Tiago, ele escreve esse livro, né, esse texto, todos os capítulos, ele escreve para os judeus cristãos, ou seja, aqueles que eram judeus e se converteram ao cristianismo, creram em Jesus. Então, ele escreve a esses cristãos que tinham dispersado através das perseguições que ocorreram através do imperador e tal. Então, Tiago escreve aos judeus cristãos. E aqui, nessa passagem, eles nos diz tudo que nós já sabemos, né? Não tem nada de novo para nós, não, tá? Então, apesar da nossa língua, esse órgão que a gente chama, ele ser uma coisa tão pequena, comparado ao corpo todo, ele é capaz de produzir
coisas extremamente boas, como louvar a Deus, como o texto diz, como proferir bênçãos, como proferir coisas boas para as pessoas, mas também pode produzir coisas extremamente ruins, destruir vidas, famílias e tudo mais, assim, extremamente avassaladoras. Então a língua é uma coisa muito difícil de se lidar, mas a gente vai aprender a lidar com ela. Eu tenho duas notícias para vocês, duas notícias antagônicas, diferentes uma da outra, uma boa e uma ruim. E eu vou te contar a ruim primeiro. A ruim é que, como o texto diz, lá no verso 7, no final do verso 7, ele diz assim que nós não somos capazes de domar a nossa língua. Ou seja, eu não sou capaz de, em todos os momentos que eu vou falar alguma coisa, eu, Fernanda, não posso controlar o que eu digo ou o que eu não digo. Em algum momento eu vou dizer uma coisa errada. Eu não tenho esse poder. E eu tenho a notícia boa para você agora. Mas Deus é poderoso para controlar a nossa língua. Só Ele tem poder para fazer o que é o certo. Se você deixar, Ele vai fazer o certo. Ele só vai deixar que você fale coisas boas. Ele transforma a língua maldosa e destruidora, que ela tem poder de ser, em uma língua edificante, que só fale coisas para construir coisas boas, para incentivo, né? Então, Deus tem esse poder. E aí vamos falar sobre as características boas que a fala deve ter, que a nossa língua, que a nossa fala deve ter. E a primeira delas é: a nossa fala deve ser verdadeira. Lá em Efésios capítulo 4, no versículo 5, diz assim: portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos partes do mesmo corpo. Deus não é um Deus de mentiras. Ele não mente, ele não engana e, portanto, ele não admite que a gente tenha essa atitude. Se ele não é, por que nós devemos ser? Por que nós podemos ser? Então, ele não admite que nós sejamos assim. Há uns 3 vídeos atrás, eu falei sobre ética, sobre consciência, sobre como deve ser a nossa conduta, né? E tem muito a ver com a fala. E não importa qual seja a causa, o que esteja acontecendo que te leve a mentir. Não importa o que for que faça você mentir. As consequências serão terríveis. Não importa se é uma mentirinha boa, é só pra pessoa não sofrer. Não. Uma hora ou outra ela vai saber da tua mentira e ela vai sofrer muito mais. Então não importa a causa da sua mentira. Ela não pode acontecer. As consequências serão terríveis pra você. Segunda característica. A nossa fala deve ter valor e ser edificante. Lá em Efésios 4, no mesmo capítulo, e agora no verso 29, diz assim: evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvem. Ou seja, a gente tem que falar coisas de qualidade. Nós temos que procurar edificar as pessoas, não deixar para baixo ou criticar para que elas se sintam menores, porque não são, nós somos iguais. Então, nós temos que procurar falar coisas boas, que acrescentem na vida das pessoas. E aí eu queria ler um textinho que diz aqui no livro sobre um almirante da Marinha Norte-Americana, que ele disse uma vez assim: mentes grandes falam sobre ideias, mentes medianas falam sobre acontecimentos, mentes pequenas falam sobre pessoas. E aí nós entendemos que o tipo da nossa conversa, do nosso assunto, mostra como é a nossa mente, como é o nosso pensamento, o que tem no nosso coração, né? Então,
Quando você estiver falando algo negativo e naquele instante você perceber que aquilo não vai acrescentar em nada ou vai piorar as coisas, imediatamente se corrija. Peça perdão por aquilo que você vai falar ou que já falou. Peça perdão por aquilo e deixa aquele pensamento. Não pensa mais naquilo, porque aquilo não vai acrescentar em nada. São coisas baixas, né? Então, abandone esse tipo de pensamento, esse tipo de fala. Terceiro, a nossa fala deve ser apropriada. É um grande dom dizer a coisa certa no momento certo, né? E acho que esse é o nosso maior desejo, né? Sempre falar a coisa certa no momento certo, porque a gente não gosta de errar, né? Mas... E aí... mas como que nós temos esse dom? Permitindo que Deus faça isso em nós. Assim como eu disse lá no começo, as duas notícias, né? Uma ruim e uma boa. A boa é que Deus pode fazer isso pra você. E aí eu queria ler em 15... Eu queria ler em Provérbios 15, versículo 23, que diz assim: todos se alegram quando dão a resposta apropriada. Como é bom dizer a coisa certa na hora certa. Então, assim, mas às vezes eu não tenho a sabedoria para dizer a coisa certa na hora certa. Sim, você não tem, assim como eu não tenho. Mas Deus tem. Então, você tem que pedir isso para Ele. Você tem que, nas suas orações diárias, peça sabedoria, peça entendimento ao Senhor para que Ele, qualquer instante da sua vida que você for fazer ou dizer, que seja tudo dele, que venha dele, não de você. E a próxima característica, ela diz assim: a nossa fala deve ser agradável. Lá em Lucas, capítulo 4, versículo 22, diz assim: todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Esse versículo está falando de Jesus. Jesus é o nosso objetivo, é o nosso foco, é o nosso exemplo. Então nós temos que ter essa fala cheia de graça, cheia de bondade, agradável, assertiva, mas agradável. A graça exige que nós coloquemos um freio nos nossos comentários grosseiros, sarcásticos, ácidos, né? Que agridem. A graça de Deus, o exemplo de Jesus, exige que nós coloquemos um freio nesses tipos de comentários. Porque, como eu já disse antes, nada acrescenta, só destrói. Então, nós temos que ter o alvo que é Jesus, porque Jesus foi o homem mais agradável que existiu na face da terra. Nós temos que imitar o jeito que ele falava e que ele ainda fala. A próxima característica é a seguinte: a nossa fala deve ser temperada com sal. Você já ouviu aquele versículo que diz assim que nós somos a luz do mundo e o sal da terra? Então, o sal é aquele tempero que a gente usa para salgar a comida, para evidenciar o sabor da comida, né? Para que no nosso paladar seja agradável comer aquilo. E como diz a palavra, nós somos o sal da terra, nós temos que ser a diferença, nós temos que evidenciar as coisas boas aqui da terra, lógico, de acordo com o que Deus nos diz que é bom. Então nós temos que fazer a diferença. O sal faz a diferença na comida, então nós, como sal da terra, temos que fazer a diferença nesse mundo. Lá em Colossenses 4, no verso 6, diz assim: a vossa conversa seja sempre agradável e temperada com sal. O sal, ele também preserva, ele impede que a comida se decomponha. Lá, antes de existir a geladeira, as coisas eram conservadas com sal, tudo tinha sal. Então, as coisas, quando elas tinham
sal, assim, muito sal, né? Elas eram conservadas por muito tempo, porque não existia geladeira, né? Então tinha que dar um jeito de conservar a comida. Então, e o sal, quando a gente come uma coisa muito salgada, dá sede, não dá? Então, essa sede não é sede de água que a gente tem física, não. Essa sede é uma sede das coisas boas, sede das coisas de Deus. É isso que o sal, nós, como sal da terra, temos que provocar nos outros. Nós devemos preservar os padrões de integridade moral. Assim como o sal impede de as coisas decompor, de estragar, nós devemos preservar as coisas boas, as coisas morais. Mas ainda assim a gente deve provocar sede. A sede de Deus, a sede de Jesus, que Ele é a água viva. E a próxima característica, ela é a seguinte. A nossa fala deve ser pura. Lá em Efésios 5, 4, diz assim: as histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Na Bíblia, a maioria não, todos os pecados são falados de forma agressiva, de forma bem dura, né? De maneira que aquilo que é errado, aquilo que nós não devemos fazer, cria uma certa aversão a nós, uma certa repulsa daquela ação. Então, se a gente começar a falar do pecado de uma maneira corriqueira, banal, aquilo que é errado, mas, tipo, falar de uma forma agradável, não tão dura e tal, aquilo começa a se tornar uma coisa comum para você. E aí você não teme aquilo. Então nós temos que dar a importância certa para cada coisa. As coisas boas, temos que dar a importância para as coisas boas de forma agradável, de forma pura, como diz. Mas as coisas ruins, o pecado, nós temos que dar uma importância grave para isso, porque é realmente grave. Então nós temos que ter uma fala dura, mas, porém verdadeira, pura, de mostrar que aquilo é o que é, e não mascarar aquilo para dar uma amenizada, tal, não. Nós temos que ter a fala pura. O que seja ser a fala pura não é só pura no sentido de só falar coisas bonitas, boas. Não. Pura no sentido de falar o que realmente é. Ser transparente, né? Próxima característica. A nossa fala não deve ser confirmada por juramentos. Lá em Tiago 5, no verso 12, diz assim: acima de tudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Que seu sim seja sim, e seu não seja não, para que não pequem e sejam condenados. A fala do cristão, ela deve ser consistentemente honesta. Ela deve ser tão honesta, tão firme, a fala do cristão, que ela não precisa ser confirmada por nada. Ou seja, você não precisa jurar por nada que aquilo que você está falando é certo. É verdade. Que nem tem pessoas que falam assim: eu juro por Deus que isso aconteceu. Ou eu juro pela minha mãe que isso aconteceu. Não. Ou tem uns que falam assim: isso, tal coisa é verdade, tal. Tanto é verdade que tá aqui o fulano que não me deixa mentir. Ou seja, tem que existir outra pessoa para confirmar que aquilo que você tá falando é certo? Não. Nós não devemos jurar, confirmar nossa fala em juramento. Próxima característica, devemos ser reverentes. A nossa fala deve ser reverente. Ou seja, temos que ter respeito pelas coisas divinas. Não ficar brincando com aquilo que é de Deus. Ficar fazendo trocadilho. Por exemplo, citar um versículo num contexto totalmente errado ou de uma forma engraçada, né?
Deus escreveu aquilo porque realmente Deus nos deu a palavra dele, porque realmente é a verdade. Que realmente tudo aquilo que está escrito aqui vai acontecer, já aconteceu, e é o que nós temos que seguir. Ou seja, não tem nada de engraçado, não é nada de piada. Então nós temos que ter respeito pela palavra de Deus. Próximo. A nossa fala não deve conter reclamações. Ou seja, murmurar, reclamar, tá com nada. Lá em Salmos 18, na primeira parte do versículo 30, diz assim: o caminho de Deus é perfeito. Ou seja, quando você reclama sobre o que está acontecendo na sua vida, ou os caminhos que Deus trilhou para você e você não gosta, ou acha que você queria outra coisa para você, mas afinal de contas os caminhos de Deus são perfeitos. Mas quando você reclama disso, quando você fica desagradado com aquilo que Deus fez para você, você reclama, sabe o que você está fazendo? Você está dizendo que Deus está errado. Você está dizendo que Ele não sabe nada. Você está dizendo que Deus... Nossa, por que você está fazendo isso comigo, Deus? Não era isso que eu queria, não. O Senhor fez tudo errado comigo. Por que você está fazendo isso comigo? Nada a ver. Não. Deus sabe de todas as coisas. O caminho de Deus é perfeito. Então, quando a gente está reclamando, a gente está insultando a Deus. E Deus é nosso Pai, Ele sabe de todas as coisas, Ele nos ama. Então, nós não devemos insultar a Deus. Próximo. E penúltimo. A nossa fala deve ser concisa e direta. Lá em Provérbios 10, 19, diz assim: quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. Ou seja, nós temos que falar pouco, mais consistente e direto. Você fica falando, sem sentido, uma conversa sem sentido, ou uma conversa que vai levar a nada, ou que possa agredir alguma pessoa, você vai acabar pecando. A gente sabe disso. Então, nós temos que falar pouco, nós temos que segurar a nossa língua. A nossa língua, ela deve seguir o nosso pensamento. Ela deve ser comandada pelo nosso pensamento. E não ao contrário, não o cérebro ser comandado pela língua. Não. A gente tem que evitar ao máximo, seguir os nossos impulsos. Deus não fez nada por impulso. Ele sabe de todas as coisas, ele sabia tudo o que ia acontecer. Ele não fez nada por impulso. Então, nós, como discípulos de Jesus, nós temos que segurar os nossos impulsos. Eu sei, é difícil, mas nós temos um Deus que pode nos ajudar. E a nossa última característica: não devemos ceder à fofoca. Fofoca acho que é o assunto mais corriqueiro quando se fala em língua, né? E aí, eu gostaria de ler um texto, como se fosse uma charada, mas no final eu resolvo essa charada. Diz assim: sou mais fatal do que a bala penetrante do canhão. Ganho sem matar, desfaço lares, parto corações e destruo vidas. Viajo nas asas do vento. Nenhuma inocência é forte o suficiente para me intimidar, e nenhuma pureza é pura o suficiente para me desencorajar. Não tenho consideração pela verdade, respeito pela justiça, nem misericórdia dos indefesos. Minhas vítimas são numerosas quanto a areia da praia, e com frequência igualmente inocentes. Eu nunca esqueço e raramente perdoo. Quem é esse? Meu nome é fofoca. Ou seja, não tem nada de bom aqui. A fofoca não faz nada de bom. Ela passa por cima das pessoas, ela ultrapassa os limites das coisas boas. Então, fofoca não é bom. Mas
por incrível que pareça, é muito fácil e muito natural fazer uma fofoca, né? E só que o mais difícil disso tudo é deixar esse hábito. Quando você faz fofoca, é uma coisa simples, não é nada, você tá contando na sua cabeça, você tá contando uma informação de alguém. É simples assim, fofoca. Não é não. Você tá dizendo uma coisa que não te pertence. Então, e você resistir a esse impulso é muito difícil. E aí eu gostaria de ler umas definições sobre a fofoca. Fofoca é o compartilhamento de informações com alguém que não é parte do problema nem da solução. Ou seja, você que vai contar a fofoca e a pessoa, o ouvinte da fofoca, não fazem parte daquilo que você vai contar. Ou seja, não te pertence aquela informação, então você não tem que ficar espalhando para ninguém. Fofoca é falar de maneira depreciativa sobre alguém que está ausente. E aí, é aquela velha história, né? Falar pelas costas. Falar mal pelas costas. Essa é a fofoca. Fofoca é colocar a vítima em um ângulo desfavorável. Ou seja, quando você fofoca, você está falando sobre a vida de alguém. Sobre a vítima, né? Não da fofoca. E por incrível que pareça, eu nunca ouvi uma fofoca que falasse bem de outra pessoa. Então a fofoca sempre vai falar mal de alguém. A fofoca, ela é uma forma de assassinato de caráter. Como a definição que eu acabei de falar, a vítima da fofoca, ela vai estar sempre em maus lençóis, vamos dizer assim. Ela sempre vai ser errada da história. Ou seja, quando você conta fofoca de alguém, você tá dizendo que aquela pessoa é ruim, que uma atitude que ela teve foi ruim. Então você tá assassinando um possível caráter bom de alguma pessoa. Então quando você faz a fofoca, você é um assassino. Lá em Provérbios 20, 19 diz assim: o fofoqueiro vive espalhando segredos, portanto evite a companhia de quem fala demais. Nós já falamos ali sobre quem fala demais, né? A nossa fala deve ser concisa e direta. Ou seja, se existe uma pessoa na tua convivência, né? Alguém, um amigo, um parente, não sei, que tem essa característica de ficar falando demais, de ficar falando dos segredos dos outros pra qualquer um, evite ficar perto dessa pessoa. Isso não faz bem, não é um bom exemplo. Lá no início do livro de Romanos, Paulo fala assim sobre os fofoqueiros, né? E ele, juntamente, quando ele vai falar dos fofoqueiros, ele fala no mesmo versículo, ele fala sobre os assassinos e as pessoas imorais. Ou seja, nesse versículo, que é o capítulo 1, verso 29, para quem quiser ler, nesse versículo ele coloca no mesmo balaio, no mesmo saco lá, o fofoqueiro, o assassino e o imoral. Ou seja, o fofoqueiro, ele não tem nada de bom, porque ele está sendo colocado junto com o assassino e o imoral. Ou seja, a fofoca definitivamente não é boa. E todos nós sabemos que uma fofoca, um boato, ele sempre vai aumentar. Conforme vai passando de uma pessoa para outra, cada um vai acrescentando um detalhezinho na história, né? Cada um vai colocando sua pitada de maldade ali naquela história. E quando chega lá no finalzinho, na última pessoa que vai escutar, ela vai ouvir aquilo. E se você for comparar com a história original, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Um bom exemplo pra gente identificar como isso acontece, como a fofoca de fato acontece, é uma brincadeira. Vocês já brincaram de telefone sem fio? É assim. Na minha infância era assim, né? A
A gente sentava numa roda, um grupinho de pessoas, e a gente ia brincar de telefone sem fio. Uma pessoa começava a brincadeira, ou seja, ela dizia uma palavra, uma frase, alguma coisa do tipo. E aí ia passando de ouvido a ouvido. Cada um ia falando o que escutou para outra pessoa no ouvido dela. Então, cochichando, né? E daí, quando chegava lá no final da roda, aquilo que a pessoa escutou, a última pessoa escutou, não tinha nada a ver com a história original, com o que o primeiro tinha falado lá. Não tinha nada a ver. Ou seja, a fofoca é igual ao telefone sem fio. Quando começa e vai passando de uma pessoa para outra, lá no final não tem nada a ver com a história. Ou seja, é uma maldade em cima de maldade. Cada um vai colocando seu temperinho em cima da história, né? Mas existem algumas medidas positivas que a gente pode tomar para lidar com a fofoca. A primeira delas é você perguntar pra quem tá contando fofoca pra você, você perguntar, tá, mas da onde que você escutou isso aí? Da onde que veio essa informação? Que fonte que é essa informação? Pra você realmente entender qual que é a veracidade daquilo que a pessoa tá contando pra você. Segundo, nós temos que dizer à vítima da fofoca o que tá acontecendo. Por exemplo, você ouviu a fofoca e você, como uma pessoa cristã, uma pessoa de boa conduta, que controla a sua língua, que Deus está operando na sua vida, você vai segurar aquela informação com você, você não vai passar porque você não é fofoqueiro, e você vai chegar até a pessoa que é a vítima da fofoca e vai contar o que está acontecendo. E se você tem esse dom, se você consegue ajudar as pessoas, se você tem essa capacidade, você vai ajudar a pessoa naquilo que ela está sofrendo. E não simplesmente jogar essa informação ao vento. Entendeu? E nós podemos também recusar ouvir a fofoca. Ah, tudo bem. Eu não vou contar pra ninguém, eu ouvi a fofoca, mas como eu sou uma pessoa decente, eu não vou contar pra ninguém, eu não faço fofoca. Mas como na situação anterior que eu acabei de falar, você não sabe o que fazer com aquilo, você não tem esse dom de ajudar as pessoas ainda, então você vai ouvir aquela fofoca e vai guardar pra você. Ou você vai recusar ouvir a fofoca. No momento que você tá escutando, você pede, me desculpa, mas eu não quero ouvir isso. Eu não quero ouvir nada da vida de ninguém. Isso não me pertence, eu não quero ouvir. Eu não posso fazer nada com essa informação, então eu não quero ouvir. Ou você simplesmente muda a conversa de rumo, fala de outras coisas, coisas boas, edificantes, né? Então, isso que nós temos que fazer quando nós estamos diante de uma fofoca, tá? E aí existe um provérbio turco que diz assim: quem faz fofoca pra você, com certeza vai fazer fofoca sobre você. A pessoa que espalha pra Deus e o mundo informações sobre você, informações sobre qualquer outra pessoa, sobre a vizinhança, sobre o pessoal da igreja, aquela pessoa que você sabe que é aquela fofoqueira, ela com certeza já fez fofoca de você ou vai fazer algum dia. Então a gente tem que lembrar disso, tá? Lógico, você não vai conseguir parar ninguém. Quem consegue isso é Deus. Mas se você conseguir ter uma conduta correta, uma fala correta, já é um grande passo. Você vai ser um exemplo. Você é um agente de mudança. E aí, para concluir, o que o cristão deve fazer com a língua, afinal? O que nós devemos fazer com a nossa fala, então? Nós devemos controlá-la. Eu sei que eu disse lá no início que nós não temos o poder de controlar a nossa língua. Eu disse isso, que só Deus tem esse poder. Então, se é só Deus que pode controlar, então nós temos que mostrar para Deus, nos entregar a Ele, para que Ele possa fazer controlar a nossa língua, né?
A nossa fala nunca deve dominar uma conversa. A gente não é nada nem ninguém para ser o poderoso de dominar qualquer conversa. A conversa normalmente tem dois lados, pelo menos. Se tem duas pessoas conversando, duas pessoas vão falar, não só uma vai falar, tá? A gente deve treinar a dizer menos do que deveria. Eu sei que a nossa mente, ela pensa em muitas coisas, todos os segundos a gente pensa em muitas coisas. Mas nem por isso a gente tem que falar tudo. A gente tem que se policiar e treinar a dizer somente o que é necessário. Nós nunca, em hipótese alguma, devemos mentir. A gente não pode dizer meias verdades, coisas maliciosas, insinuações maldosas, ser sarcástico, conversas impuras, recheadas com assuntos impuros ou meias verdades, coisas turvas, né? Que a gente diz. E também a nossa fala não deve ser vazia. A gente não deve falar só por falar, só porque tem que preencher um tempo. Não. A gente tem que falar coisas edificantes. A nossa fala, ela deve ser usada para testemunho. Ela deve ser usada também para fazer uma confissão, por exemplo. Quando você vai falar com Deus, você vai ter que confessar algumas coisas que você fez. A nossa fala é usada para fazer uma confissão. A nossa fala, ela tem que ser usada para dar palavras de incentivo para alguém. Nossa fala deve ser boa, deve ser agradável, deve ser pura, deve ser reverente, deve ser direta. Então tudo isso envolve a nossa fala. Então nós temos que usar ela dessa forma. E para finalizar, nós devemos ser gratos. Como que nós demonstramos que somos gratos? Dizendo obrigado. A nossa fala tem que ser grata. Tem que agradecer aquilo que acontece. Tanto para outras pessoas como para Deus. Então nós devemos dizer que nós somos gratos. Porque isso causa um sentimento de alegria. Isso causa uma coisa agradável em quem tá ouvindo, sabe? E isso é uma coisa que a língua faz de bom, né? Então, nós devemos ser gratos. Eu espero que você tenha conseguido entender como que a nossa fala deve ser, como que nós devemos conversar, qual conteúdo que nós temos que ter na nossa fala. Deus pediu para que nós falássemos do Evangelho. Deus pediu que nós disséssemos quem é Ele, quem é Jesus, o que Ele fez e faz. Então nós temos que usar a nossa boca para isso e não para coisas ruins que desagradam a Deus. Espero que você tenha entendido como é e a partir desse momento você haja dessa forma. Fale somente o necessário, fale coisas boas, não minta, dê testemunho de coisas que Deus fez na sua vida, não reclame. A cada dia que passa, a cada semana que nós aprendemos mais uma lição, nós estamos mais próximos do que era Jesus, da conduta que ele tinha. Mas nós não estamos aqui só para ouvir o que está escrito aqui ou ler o que está escrito aqui. Nós temos que ler, ouvir, entender e botar em prática. Eu espero que todos esses vídeos que já se passaram sobre os temas, né, de uma vida de discípulo, você consiga aplicar isso na sua vida. É muito importante. Cada detalhezinho faz toda a diferença. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que devam escutar. Curta o nosso vídeo, isso é bom para nós. Comenta alguma coisa que você queira comentar. Uma oração, uma dúvida, um testemunho.
siga a nossa página lá no Facebook. E os nossos cultos de domingo, às 18 horas, estão sendo online, né? Então, estamos fazendo lives aos domingos, mas durante a semana, às terças e às quintas, nós temos o culto aqui no YouTube. E... mas você não tem Facebook. Algumas pessoas não têm Facebook, né? Então, na segunda-feira eu posto aqui, a gente posta o vídeo, a live do culto de domingo, então você pode assistir na segunda-feira, tá? Fica com Deus e até a próxima.